fundamentais, pelo menos em alguns momentos da temporada, que são dúvidas se ficam ou não para 2025, Nicole. Pois é, Diego Costa e Soteldo, né, Bruno? O Diego Costa, a tendência é que deixe o Grêmio ao final do ano, agora após a mudança de ano para 2025, porque o Diego Costa chegou com uma grande expectativa, mas por conta de lesões, acabou perdendo um pouco o seu espaço no time, principalmente depois da chegada de Martin Braithwaite também. Ele acabou ficando no banco, né? O Martin Braithwaite se firmou como titular da equipe e o Grêmio entende que não deve renovar com ele para a próxima temporada. E o Soteldo, né? O Soteldo é uma grande novela no Grêmio. O Santos pede 5 milhões de dólares pelo jogador e o Grêmio já avisou que não vai pagar esse valor pela compra, o que não significa que de fato ele vai sair. O Grêmio ainda pode tentar um outro modelo de negociação, talvez um empréstimo ou um jogador em troca do Soteldo, pelo menos para diminuir o valor da compra, mas acho um pouco difícil. O Santos inclusive queria o Cristaldo recentemente, o Grêmio negou, né? Diz que não vai liberar o Cristaldo nessa negociação. Outros times também já estão de olho no Soteldo, como o Corinthians, mas o Grêmio tem a opção de compra até o dia 31 de dezembro. Maravilha, obrigado, Nicole. Pedro Espinosa, Soteldo é caro e é um problema diário, mas tem muita qualidade. O Grêmio gosta, não era só o Renato que gostava. Ele e o Diego Costa, Pedrinho. Então, eu acredito que tem que ter a manutenção, não, a mudança, né, de alguns nomes, né? O Ribeiro disse ontem, tirar o resto dos Renatos, né, do vestiário. Mas é que qualidade, ela se sobrepõe sobre algumas coisas, né? Eu me lembro que o Luan também, quando foi rei da América, era um problema extracampo e resolvia. Né? Me lembro que o Jardel, nos anos 90, era um problema extracampo e resolvia. Me lembro que Paulo Nunes era um problema extracampo e resolvia. Eu posso citar vários jogadores de alta qualidade que foram ou são extracampo e resolvem, né? Cara, se não fosse o Soteldo esse ano para o Grêmio certamente teria caído. Eu também acho. O Soteldo levou vários jogos sozinho nas costas. E eu ainda falei ontem sobre o jogo do Juventude, que ele joga 15 minutos e resolve para o Grêmio 15 minutos o empate na arena. O Diego Costa já é um caso diferente. O Diego Costa já é um caso que não tem o extracampo, mas tem a idade, tem a entrega física, né? Um jogador que se lesionou mais do que entregou esse ano, né? Nós vimos o Diego Costa mais no departamento médico do que especificamente em campo. Ele começou a ter problemas de lesão no jogo de ida, no primeiro confronto do Grêmio contra o Vasco da Gama, ele lesiona a panturrilha e ali ele começa uma empreitada com as lesões e não consegue dar sequência, né? São casos diferentes, né? Casos diferentes. Um entrega, né? E é um, entre aspas, problema extracampo. O outro, pela idade, pelo contexto, não consegue entregar mais, né? Todavia, os dois querem ficar. Sim. Todavia, os dois têm a vontade de permanecer. São equações diferentes, tá? Eu comporia um negócio com o Santos, envolvendo o Gustavo Martins, que é um desejo do Santos, né? Sim. Eu comporia dessa forma. Eu daria, né, novos ares ao Gustavo Martins, apesar de ser um menino, mas eu daria novos ares, porque eu acho que o Grêmio precisa de zagueiros que cheguem e consigam representar depois da era que envelheceu, a era Jeromel e Kahneman. Envelheceu, os dois envelheceram, o Grêmio não tem zagueiro. Né? Eu não sei se eu apostaria nesse menino, frente a tudo que ele apresentou esse ano de falhas, né? Com o Atlético Mineiro, a culpa é dele, né? Gol do Juventude aqui, a culpa é dele. Então, assim, tem que mandar para rodar, roda para pegar mais experiência e deixa o Soteldo aí. Se conseguir compor esse negócio, está muito legal. E o Diego Costa, eu não sei, aí é um problema, né? Eu gosto da notícia que os dois querem permanecer. Se o Diego Costa, por exemplo, aceitar uma resolução salarial menor, eu me lembro que o Zé Roberto, para ficar no Grêmio, aceitou baixar salário na época. E ele tinha uma idade avançada. Se daqui a pouco ele aceitar baixar salário para permanecer e ser uma opção com um ganho mensal mais barato, beleza. E o Soteldo do Grêmio tem que arranjar um jeito de compor o negócio. Sei lá, envolve quem tenha que envolver para mandar para o Santos, mas eu quero que esse cara fique. Eu critiquei quando ele foi pra praia. Sim. Eu critiquei ele aqui quando ele foi pra praia. Ele dá problema, né? Mas ele resolveu o problema, ele resolveu várias vezes. Ele dá mais problema do que aquele vazamento, aquele buraco que o Grêmio demonstra há 2 anos no seu setor defensivo de meio de campo. Eu concordo com o Ribeiro. O Ribeiro, quando se propõe assim a ter lucidez, ele é um bom analista. Eu concordo com o Ribeiro sobre a eliminação dos Renatos. E digo mais, a representação de quem são esses Renatos
que não é pejorativo, tá? Não é pejorativo, o Renato é um grande treinador, mas existem jogadores que fazem uma parte dessa representação. O Reinaldo é um deles. Sim. Rodrigo Caio é um deles. Claro, o Rodrigo Caio é outro. O Duqueiroz é outro. Uma clássica representação, assim, de um... Tem uns que eu acho que são recuperados, tipo um PP, assim, né? Será que o Rodrigo Caio tem dúvida, tá? Porque o Rodrigo Caio, embora, óbvio, foi um pedido do Renato, veio por isso, né? Insistência do Renato. Mas o Rodrigo Caio é um bom profissional, sabe? Eu acho que ele não ficaria como um problema. Mas fisicamente ele entra nessa cota Renato por conta da famosa frase, eu recupero quem eu quiser. Né? Aquela coisa dá pra mim que eu deixa pra mim eu que eu acho que o Guimarães, mas é que o Ribeiro quis dizer com isso. Posso colocar o André Balada, Thiago Neves, posso colocar o Tardelli, posso colocar o Rodrigo Caio, posso colocar um monte de jogador. Coloca até nos times vencedores. Não lembra desses caras. E exemplos que deram certo. O Léo Moura é um caso, sim. É um exemplo de um jogador. Sim, mas o time estava ajustado. Mas o Léo Moura é um jogador que deu certo. Mas o time estava ajustado. Tinha jogadores correndo por ele. Claro, né? Mas eu acho que o Ribeiro fala dos Renatos assim, para pegar bons exemplos. Quando o Renato saiu da outra vez, os Renatos que ficaram: Douglas Costa, Rafinha, Diego Souza, eu também acho. Isso aí. Matheus Henrique. Não, mas o Reinaldo é um exemplo desse. Sim. Onde eu quero chegar, tá? O pensamento do Grêmio passa, e aí vai num outro momento de lucidez do Ribeiro, que são maiores do que os momentos absurdos. O problema é que os momentos absurdos eles engolem os momentos de lucidez, né? Que estão uma proporção muito grande. Como o Grêmio quer jogar? Essa é a pergunta. Como o Grêmio quer jogar? Eu acho que o Soteldo é um jogador que deve ficar independente da forma. Mas outros dependem sim de como o Grêmio quer jogar. Vamos lá. O Grêmio quer ser um time de força e saída rápida para contra-ataque. Tem jogadores que vão sobrar. Diego Costa, por exemplo. O Cristaldo é um jogador que sobra nesse modelo. Ele tem pouca intensidade. O PP precisa de uma adaptação. Quer mais marcação, tem que ser um outro volante junto com o Vijaçante. Para reforçar os laterais, tem que ser outros. O Grêmio quer ser um time mais de toque, de invadir o campo do adversário. Beleza? Como sustentar isso defensivamente? Com qual procedimento defensivo o Grêmio vai conseguir ter esse tipo de jogo? O Grêmio quer ser um time de ataque pelos lados, beleza, mas o meio precisa participar, não dá para deixar vazio. Então tudo depende disso, sim. Mas eu acho o Soteldo um jogador importante. Eu acho o Soteldo... O problema maior do Soteldo são as ausências por conta de data FIFA, tá? Isso é brutal, cara. Isso aí teve um momento que estragou com o Grêmio. Digamos que as datas FIFA foram piores do que o extracampo dele. Foram piores. Por exemplo. Eu não achei teve uma vez que ele complicado teve Não, é que tá. É que o extracampo a gente não sabe. Ele é que não é o extracampo. Assim, o dia a dia dele, que ele é um cara que não gosta de ser substituído e daí reage mal, pior do que outros. São coisas do dia a dia que a gente não fica sabendo tanto. Várias coisas. Até daria para trazer aqui, mas não é o caso, entendeu? Isso que tu falou é um detalhe. Algumas questões de treinamentos também, alguns exercícios que pelo menos eu fiquei sabendo que ele não é muito adepto, que ele não gosta de fazer. Cara, boleiro. E ele, é que ele reage mesmo. Boleiro. Porque assim, entendeu? Tem coisas que tu não gosta de fazer e tu tem que fazer. Só que trabalho, só que ele reage. Só que dentro do que foi o Grêmio, da tragédia que foi o Grêmio, desse problema todo que foi o Grêmio, cara, ele se safa, entre aspas, e consegue livrar o Grêmio do rebaixamento. Contra o Vitória no Centenário, que o Grêmio estava bem mal, ele resolve, voltando da seleção, inclusive. Ô Ribeiro, hoje o Soteldo ele é titular, ele é peça fundamental do time. Se o Soteldo for embora, vai ter que buscar um novo Soteldo. O Diego Costa é um reserva do Bright White, né? Tu sabe que eu estou discutindo um pouco essa questão de relação financeira, tá? Tu quer ver como dá para discutir? O Ernest, quanto é que custou o Wanderson? 4,5. 4,5. Euros. Muito bem. Estamos falando sempre de euros. Quanto é que custou o Cristaldo? Foi nessa base, um pouco menos. 4. Tá? Então, assim, dá para pagar 5 pelo Soteldo. Tu vai dizer, mas a idade. Não, o Wanderson não é tão novo também. Tinha 27. É isso aí, a idade do Soteldo. Mas é que hoje o euro tá mais valorizado, né? Tá bem? Mais ou menos. O que deu em reais o Wanderson? Na verdade, é que não é. Eu acho que nem é questão. O Soteldo é dólar. É dólar? Acho que nem é essa a questão. O dólar tá, se eu não me engano, tá 6 e alguma coisa. Mas pega 6, mas não é essa a questão, né? A questão é que 30 milhões de reais, eu acho que onde ele quer chegar, tá?
que hoje qualquer, e não é o caso Porque dos o jogadores jogador aqui, médio tá mas custando qualquer, isso. qualquer Sim. jogador médio, exatamente, é isso que ele quer dizer. Por exemplo, vamos pegar lá um atacante que possa ser de grupo, mas que talvez ele entre e resolve. 700 mil por mês. Sim, sim. Pavon. O mercado está muito Pavon, inflacionado. Pavon Bom ganha- exemplo. É isso, isso que o Ribeiro quer dizer. Se for jovem, então. Isso. Quer. E também é um desafio pro Grêmio, tá? Rejuvenescer o time. Rejuvenescer, baixar a idade. Agora, então, diga o assim, que ó, o Grêmio precisa, tá, tem uma o que o Grêmio informação- precisa definitivamente, né, custa caro. E cara. vocês querem ver como é Custa uma bola de caro, neve? mas Bruno, custa olha, caro. o Bruno deu um exemplo, o Bruno deu um exemplo, o Pavon. O que o Pavon entregou Não, pro mas Grêmio? Aí Aí que que jogador de 23, o Pavon 24 anos, custou cara, boa 4 idade. milhões, tá? Sim, de euros. Dizem que o time grego lá vai fazer. Sim, Panathinaikos. Mas vende na hora, Na pega hora. esse dinheiro e compra o seu E vai- tempo. vai vender. Ah, Mas tá, mas tu não é quer assim que ver- faz. Não, então dessa vez O tu Pavon faz. é considerado uma frustração no Se Grêmio. o E Pavon tu quer fosse ver tão como é uma bola de imprescindível neve? pro Atlético Mineiro, ele não teria sido liberado. Claro que não. Sei. Fala Mas tu aí. quer ver como é uma bola de neve? Pensa o seguinte, tá? Hoje nós temos lá o Ener Valencia, o Borré e o Alário, tá? Daí o Alário custa 600, 700 mil por mês, tá? O Inter vai contratar um jogador agora, né? Para o ataque no lugar do Alário. Sim. Para ser talvez a terceira opção do ataque, para buscar, né, seu espaço e tal. Embora tenha o Ricardo Matias aí, né? Embora tenha o Ricardo Matias que E já o Luca Holanda. que já o renovou e Luca tal. acho que já- Mas Não, quer ver é- como é é uma opção. bola de neve? Quer ver como é uma bola de neve? Sim. O cara que tá chegando, o cara sabe quanto ganha o Lucas Alário. Sim. Então ele vai chegar e vai dizer, só um pouquinho, tu já pagava 600, 700 pra tua terceira opção aqui, como é que tu não vai pagar 600, 700 pra opção que tu tá pegando pro lugar desse cara, né? Porque tu quer, inclusive, que ele entre e faça os gols e tal. Aí o cara que tá dentro do teu vestiário, que vai renovar de repente o contrato, não, mas só um pouquinho, tu paga 700 mil pro terceiro, eu sou titular, como é que tu não vai me valorizar? E aí o mercado vai inflacionando. Aí quando tu vê, tu tem lá uma folha de 30 milhões e com jogadores que não valem 30 milhões. O que eu quero dizer, Esse é o em grande resumo, é problema. o seguinte: o Soteldo não é tão caro assim. É o Grêmio que não tem dinheiro. Pode ser. Para o mercado É não verdade. é realmente. É verdade, é verdade, é verdade. Agora, O Grêmio não de tem novo, mesmo. o Grêmio não tem O Grêmio não de tem novo dinheiro. coloco, se as necessidades são, diminuir a média de idade. 2, reforçar bem o sistema defensivo. 3, contratar jogadores que possam fazer uma diferença para o sistema ofensivo. E 4, renovar os melhores jogadores. Essa brincadeira vai custar muito dinheiro. Por isso que no futebol brasileiro hoje só vai ganhar quem tem muita grana. Só é a era dos super ricos. Esqueçam aquela divisão de títulos, né? 12 tem chance de ganhar, esqueçam. Esqueçam. O Botafogo tá perdendo jogadores e vai repor. Olha Vai só, repor Guimarães, eu queria, grandiosamente. eu sei que nós estamos atrasados, eu queria neste momento te agradecer pela tua humildade. Eu vi com No essa tese final, antes de ti. tu acabou Não, é isso. de concordar comigo e a Não, minha porque- tese que só podemos Tá, ganhar não, não, no não, nosso a jogo. Sul-Americana, Muito obrigado. a Cara, Sul-Americana. ele Muito é obrigado, extremamente habilidoso, Ele é, cara. ele é, Ele não falou ele nada do que ele está dizendo. Ele é. O Guimarães não falou nada do que o Ribeiro acabou de dizer. Mas eu tenho certeza que o Ribeiro vai concordar comigo agora. Porque agora é o momento da Marquespan. Marquespan